Olá, tudo bem? E aí, muito frio onde vocês estão? Para quem está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, deve estar com um pouco mais de frio do que para quem está aqui no Paraná, São Paulo, né? Pois é, essas oscilações do clima a gente já conversou sobre isso, né? Mas vamos deixar isto para nossas aulas sobre ecologia, né? Hoje nós vamos falar sobre zoologia. Particularmente, nós vamos falar sobre o filo apicomplexa, né? Tá? Que não apresentam organelas de locomoção. Então, exemplo, plasmódio, da malária, né? Por que eu coloquei o inseto aqui em vez de colocar o plasmódio, né? Em vez de colocar um apicomplexa, né? Um ser inferior, né? Microscópico. Porque este mosquito é o responsável pela transmissão da malária, né? Nós já vimos outras doenças, como mal de Chagas, que o barbeiro é o responsável, né? Então, vocês percebem que existe todo um ciclo também de impacto ambiental, também pelas mudanças ambientais, pela falta de higiene, pela falta de cuidado com o meio ambiente, e muitas vezes essas mudanças climáticas, esses frios ou calor, são o que a gente chama de agentes naturais de controle de epidemias, né? Então agora com esse frio, então esses insetos morrem, ou as formas de contaminação se enclausuram, né? Formam os óvulos, os cistos que a gente já falou, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a malária, que é transmitida pelo plasmódio. Vamos lembrar quem era o plasmódio? Bom, a malária está relacionada ou tem registros desta doença 1000 anos antes de Cristo, ou seja, é uma doença muito antiga, né? E tem vários nomes, então, populares: maleita, cesão, impaludismo, febre palustre, febre intermitente, né? Esse cesão é menos conhecido, mas os demais são bem conhecidos, são bem populares, tá? Mata mais de 2 milhões de pessoas por ano, né? Ou seja, é uma doença muito grave a malária, né? Normalmente ocorre nos trópicos, onde os mosquitos, então, onde a temperatura, a umidade é mais estável, né? É menos suscetível a grandes variações térmicas, né? Os trópicos, principalmente do sul. E aí nós temos uma grande infestação, né, desta doença, tá? Ou seja, uma criança a cada 30 segundos, ou seja, 30 segundos e mais uma criança morreu de malária, mais uma criança morreu de malária. E como que essa criança foi infectada? Não pelo plasmódio, mas pelo inseto, pelo mosquito que a picou, sugou seu sangue, e quando ele enche seu abdômen de sangue, ele começa então a liberar a sua urina ou seu líquido excessivo, né? E esse líquido excessivo, carregando os plasmódios, os óvulos dos plasmódios, vão entrar na nossa corrente sanguínea e vão nos contaminar, né? Então são inúmeras doenças causadas por este mesmo processo, tá? Então cabe a vocês memorizarem cada uma dessas doenças com seus hospedeiros intermediários, hospedeiros definitivos, que quase sempre são os homens. E por que a gente trata dessas doenças aqui, né? Porque são doenças que eu já falei aqui para vocês, de social interesse econômico, né? Então tem um interesse econômico muito grande por trás. Vejam, são 2 milhões de mortes por ano, né? Então é um problema social, né? Isso antes da pessoa morrer,
ela acaba contaminando outras pessoas, vai para os hospitais, precisa de leito, precisa de tratamento, né? Então tem todo um ciclo econômico aí envolvido por trás dessa doença e do tratamento dessa doença, né? E muitas vezes não é efetivo, na grande maioria dos casos não é efetivo, né? A malária mata muita gente, tá? Afeta mais de 500 milhões de pessoas todos os anos, principalmente na África e a região norte brasileira, então lá na Amazônia, né? Então a região norte brasileira, né? Onde temos várias temperaturas elevadas, alto índice de precipitação, então tem um clima muito propício para a proliferação do plasmódio, águas paradas nos igarapés, nas águas nas copas das árvores, nas bromélias, nas epífitas, certo? Então tem aí condições favoráveis ao desenvolvimento dessa doença. As casas também dos ribeirinhos, dos indígenas, são casas de pau a pique, de sapé, de barro. Então a gente já viu isso, que é um grande vetor, um grande promotor ambiental dessas doenças, tá? Então, e é a principal parasitose tropical. Quem que é? Não é um inseto, não é um mosquito, mas é o plasmódio. Ele é um parasita. Ele necessita viver dentro de um hospedeiro ou intermediário ou definitivo. Quando ele estiver fora do ambiente, vocês sabem que ele vai se enclausurar e formar o cisto, né? Tá? Então, qual que é o agente etiológico? Várias espécies de protozoários do gênero Plasmodium, tá? O ciclo dura o tempo para completar o ciclo produtivo, né? No interior das hemácias. Então, qual é o ciclo? Quanto dura esse ciclo de vida do plasmódio? O tempo necessário para o plasmódio se reproduzir dentro de uma hemácia. Então ele se reproduz dentro da hemácia. Assim que ele se reproduzir, gerar seus descendentes, esses descendentes explodem a hemácia e se dispersam na corrente sanguínea e vão contaminar outras hemácias. E isso é um processo muito rápido, tá? A capacidade de ataque, de contaminação desse plasmódio, desse parasita é muito forte, tá? E aí acontece o que eles também popularmente chamam de febre terçã, febre quartã, raramente são letais, né? Mas podem ser letais. Já as febre terçã maligna, tá? Essa geralmente é letal. Então, febre terçã benigna ou febre quartã, né? São raramente letais, mas a terçã maligna mata sim, tá? Por isso este alto índice de mortalidade causada por este protozoário chamado Plasmodium, tá? Qual é a transmissão? A fêmea do mosquito Anopheles, né? O mosquito prego, que ovoposita em águas paradas, como eu falei para vocês, em plantas, em igarapés, em águas paradas, né? Com pouca movimentação, né? Acumuladas em plantas epífitas, bromélias ou fitolinum, né? Tá? Que são aqueles poças da água, onde então ali o mosquito ovoposita, ou seja, deposita seus ovos, e aí os ovos quebram, né, suas células, e aí dão origem aos plasmódios, e aí os plasmódios ficam sobrenadantes, livres nessas águas, né? E aí quando a gente põe nosso pé lá dentro, ou bebe dessa água, ou o mosquito bebe dessa água, ou o mosquito que está contaminado pica nosso corpo, ele transfere o plasmódio para a gente, tá? Então a malária pode ser transmitida também por transfusão de sangue, é óbvio. Se eu tiver plasmódio dentro da minha corrente sanguínea, dentro do meu sangue, e for doar o meu sangue para alguém, este plasmódio pode ser carreado ou ser transfuso para outro indivíduo,
tá? Então, quais são os sintomas dessas doenças? Anemia, né? Destruição das hemácias, então as pessoas ficam amareladas, ficam fracas, ficam débeis, né? Sem ânimo, sem força para nada, adquire uma coloração amarela de pele com icterícia, que são coceiras, né? Então a pele fica amarela, a anemia causa isso, né? Causa essa despigmentação da pele, né? Hipóxia, que é a redução de oxigênio nos tecidos, então alguns tecidos começam a ter problema circulatório, por quê? Porque faltam hemácias, hemácias estão contaminadas, então vão levar menos oxigênio e começa a gerar algumas mortalidades dos tecidos do organismo humano, tá? Lesões dos vários vasos sanguíneos, então esses plasmódios, eles podem estourar alguns vasos sanguíneos, né? Tá? Aglutinação nas paredes dos vasos, bloqueando os capilares. O que é aglutinação na parede dos vasos? Começa a formar uma espécie de uma ferida, uma espécie de acúmulo, né? De sangue ali na parede do vaso sanguíneo, e isso vai formando um trombo, vai aglutinando, vai formando uma incrustação, né? Isso pode, então, entupir o vaso e causar grandes problemas, tá? Por isso também pode causar apóxia. Por quê? Porque daí não permite que a hemácia passe, não permite que a corrente sanguínea passe, não permite que haja trocas gasosas, levando oxigênio, trazendo de volta o CO2, e com isso pode causar a morte de tecidos, de órgãos e até mesmo da pessoa, né? Tá? E então, com isso gera-se a necrose do tecido, de uma região do corpo, né? Tá? Do cérebro, do fígado, do baço, medula óssea ou qualquer outra parte do organismo, mas principalmente esses. E surge então a febre intermitente, por isso que a doença também é chamada de febre intermitente, febre palúdica, né, que a gente viu do impaludismo, né, febre palustre, tá? Ok? Então tem altas temperaturas, 41 graus Celsius é uma temperatura bastante elevada, causando muito calor e muito suor, né? Vocês sabem que as enzimas precisam de uma certa temperatura e agem e têm síntese, né? Ou fazem suas sínteses numa determinada temperatura, que é mais ou menos 37 graus. Por isso que quando a gente passa dos 37 graus, a gente começa a ter problema de febre, que são temperaturas excessivas, e essas temperaturas, se chegar acima de 41 graus, elas podem descaracterizar, né, descompor todas as enzimas e proteínas dos nossos órgãos, do nosso corpo e causar a nossa morte, tá? Certo? A desnaturação das enzimas, a gente já falou sobre isso, lembram? Então, desnaturação das enzimas também pode ser causada por altas temperaturas corporais, tá? Então aqui eu coloquei um desenho do ciclo de vida do parasita da malária, né? Onde vocês podem ver aqui ele se multiplicando, estourando a hemácia e vai contaminar outras hemácias, vai produzir mais ovos, né? Tá? Vai voltar na corrente sanguínea, vai gerar os gametócitos, vai haver a fecundação cruzada, né? Aí esses gametócitos, esses ovos têm um esporãozinho ali que vai causar danos na corrente sanguínea, nos vasos sanguíneos, vasos capilares, né? E esses estatódios vão... O mosquito, quando suga o sangue de um hospedeiro definitivo contaminado, ele suga com ele também esses óvulos, né? E aí então adquire o plasmódio em seu corpo e aí vai picar outra pessoa e vai transmitir para esta outra pessoa a febre malária, né? Ou a malária ou palustre, tá? Então aqui nós temos um ciclo, né? De todo o processo evolutivo envolvendo o sangue, né? Envolvendo a corrente sanguínea, o fígado, né? Cérebro, outros organismos, e o mosquito
do gênero Anopheles, certo? Ok? Então vamos lá, qual é a patologia? A fase assexuada. Então eu mostrei aqui para vocês que tem uma fase sexuada e uma fase assexuada, né? Então fase assexuada é quando não há troca de gametas entre o parasita masculino e feminino, né? Então não tem essa fase. É o ciclo de Golgi, né? Esquizogênica no hospedeiro intermediário, no homem, né? Tá? Ok? Ou no hospedeiro definitivo, na verdade, né? Que é definitivo, tá? Hospedeiro definitivo, que é o homem, tá? O mosquito pica a pessoa, lança com a saliva formas infectantes do parasita, né? Os esporozóitos, que chegam até o fígado e o baço. Então a gente já falou sobre isso, né? Então a saliva do mosquito não é quando ele pica, mas quando ele elimina a saliva, né? Ou ele elimina o seu líquido, né? A sua urina, defeca ali sobre a ferida, e esse com os parasitas, né? E esses parasitas vão entrar na corrente sanguínea e vão infectar o homem, destruindo o fígado, destruindo o baço, tá? Uma vez destruindo o fígado e o baço, começa a haver problema de síntese orgânica, metabolismo do ser humano. O ser humano começa a ficar fraco e também adquirir a cor amarela, tá? Então, ali no fígado e no baço, os esporozóitos transformam-se em trofozóitos e depois em esquizoontes, que sofrem esquizogonia e geram merozoítos, tá? Então esse é um processo e nós temos que memorizar estes processos, fase a fase, tá? Alguns merozoítos ficam latentes nas células hepáticas, né? Então eles não estão atuando, eles estão ali parados, eles estão atuando, enquanto outros entram nas hemácias, tá? Então uns ficam lá no fígado e outros entram efetivamente nas hemácias, e aí se reproduzem, e aí se destroem as hemácias. No interior do eritrócito, na hemácia, o parasita muda para trofozoito, né? Então, de merozoito muda agora para trofozoito. E ao se reproduzir, origina novos merozoitos. Então, é um ciclo agora de transformação, de reprodução assexuada, né? Gerando merozoitos, se transforma em trofozoito, né? E gera novamente merozoitos, e assim vai. E aí vai destruindo todas as hemácias, porque ele precisa das hemácias para fazer essa transformação de merozoito para eritrócito, né? Ou para trofozoito, tá? No momento em que os merozoitos rompem as hemácias, liberando plasma pigmentos maláricos, né? No plasma pigmento malárico, como hemozoína, ocorrendo a febre alta e intermitente, Terçã e Quartã. Se for Terçã benigna, não há morte. Quartã raramente causa morte também. Agora, se for Terçã maligna, vai causar a morte do indivíduo, né? Então, este é o ciclo de patologia da malária. Então, olha aqui, nós temos nele uma fase de reprodução assexuada, né, que está aqui, e nós temos uma outra fase de reprodução sexuada, que nós vamos ver mais adiante, tá? Então, nós estamos aqui com os esporozóitos, que entram na corrente sanguínea ou estão em latência dentro do fígado, onde se multiplicam também, e aí eles entram na corrente sanguínea, vão se dividir, né? As hemácias, então aqui os esporozóitos formam os merozoitos, né? Os merozoitos vão se transformar em trofozóitos, né? Os trofozóitos vão se transformar em merozoitos novamente, né? Por meio do quê? Por meio da esquizogonia, que é uma forma de mitose, onde então há a multiplicação do núcleo e depois divisão da célula, né? Tá? Rompem, vão para a hemácia da medula, né? E aqui na hemácia da medula podem gerar os macrogametófilos,
macrogametócitos e os microgametócitos, tá? Esses macrogametócitos e os microgametócitos vão atuar, então macro são os ovos femininos e micro são os masculinos, e aí eles lá na corrente sanguínea também podem se fecundar. Então aqui começa a sexuada, tá? Certo? E aí vão gerar, então, por meio de esporogonia, meio lá no mosquito, né? Tá? Então, nós estávamos aqui com o homem, aí com o homem, quando o mosquito pica, ele adquire os microgametócitos, os macrogametócitos, e dentro dele vai haver a fase sexuada. Então, é importante a gente lembrar que a fase sexuada acontece no mosquito, a fase assexuada acontece no homem, tá? Então, patologia agora na fase sexuada, esporogônica, né? Mosquito é o hospedeiro definitivo. Então, desculpa, novamente, tá? O homem, de fato, é o hospedeiro intermediário, tá? Ele tá ali, ele serve no fígado a toda a reprodução sexuada, né, dentro das hemácias, e o mosquito é o hospedeiro definitivo, ou ciclo de Rosgrassi, tá? Então, o mosquito anofelino, ou anófilis, né, suga o sangue do doente adquirindo as formas sexuadas, micro e macrogametócitos. Então, o mosquito está lá picando e está sugando os micros e os macrogametócitos, que vão no seu interior, no interior do corpo do mosquito, fazer a fase sexuada, tá? Então, os microgametócitos no interior do mosquito sofrem divisão nuclear, 4 a 8 núcleos filhos, que vão para a periferia, né? Então, vão para a sua periferia, os núcleos, tá? Então, vamos ver onde que está a nossa imagem aqui, para eu mostrar para vocês. Então, o microgametócito, que tinha um núcleo, agora ele sofreu divisão, né? E ele vai ter de 4 a 8 núcleos filhos, tá? O citoplasma nos microgametócitos emite prolongamentos com os núcleos e se destacam, gerando microgametas. Então, como eles se dividiram e tem lá 4 núcleos dentro de uma mesma célula, agora cada um desses vai se alongar e formar uma nova célula. Então, vai haver aí uma multiplicação desses microgametócitos, tá? E vai gerar, então, os microgametas, né? O macrogametócito no interior do mosquito desenvolve uma forma mais ou menos esférica. Macrogameta, então uma forma esférica do ovo, né? Ou do óvulo, tá? O macrogameta é fecundado pelo microgameta, formando o zigoto, denominado ocineto, né? Móvel com pseudópodes. Então, o zigoto na malária, né, desse protozoário, é denominado como ocineto, móvel com pseudópodos, tá? Ok? Então, aqui nós temos que, então, ele sofre essa esporogonia e dá origem a um grande número de elementos, os esporozoitos, né? Os esporozoitos são distribuídos por todo o organismo do mosquito, inclusive as glândulas salivares dos mosquitos. Tá? Então, olha lá, né? Nós tínhamos aqui a divisão, né? Então, olha aqui, dentro dos mosquitos entram os micro e macrogametócitos, né? Aí o microgametócito vai se dividir seu núcleo em 4 e 8, vão prolongar as suas células e vão fecundar um macrogametócito. Então, vão formar um macrogameta e um microgameta, e que vão formar então um óvulo chamado de ocineto, tá? E aí esse ocineto está lá dentro do mosquito, inclusive das glândulas salivares, e quando o mosquito picar um novo ser humano, ele vai transmitir esse ocineto para o ser humano, que vai ser contaminado, e assim então o ciclo
continua por muito e muito tempo até receber tratamento, tá? Como que podemos evitar esse problema, né? Então, como que nós podemos combater esta doença que mata mais de 2 milhões de pessoas por ano, mata uma criança a cada 30 segundos? É muita coisa, 30 segundos é muito rápido, a gente não tem nem noção de quanto é isso. É muito rápido, tá? Ok? Então, o que que nós podemos fazer na nossa casa, no nosso quintal, no nosso bairro? Cuidar das valas, drenar as valas, tirar o lixo acumulado, tirar as águas acumuladas, tá? Porque a gente nunca sabe se o mosquito Anopheles não está por perto, ou a fêmea, né? Tá? E que pode nos picar e pode nos contaminar. Então é muito importante essas medidas de profilaxia, que são drenagem de valos e banhados, impedirá que as fêmeas tenham local de ovoposição. Então, se as fêmeas não tiverem onde ovopositar, elas não vão dar continuidade ao processo de divisão que teve, né, a geração dos oocinetos, e esses oocinetos vão ficar no corpo dela e ela vai morrer. O ciclo de vida do mosquito não é tão grande assim, mas elas precisam de água parada, elas precisam de água para poder depositar ou ovopositar seus óvulos, né? Seus ovos. O uso de inimigos naturais, como peixes que se alimentam de larvas, larvófagos, né? Pode utilizar inseticidas, porém eu sempre já repeti isso para vocês e vou repetir de novo. Sempre muito cuidado com os inseticidas, porque pode haver processos mutagênicos, porque o inseticida é um produto químico que pode gerar um processo mutagênico daquele protozoário, parasita, daquele ser vivo que a gente está querendo controlar, né? Uso de repelentes, telas nas janelas para impedir a entrada de anófilis. Então, usar repelente quando a gente vai para a Amazônia, quando a gente vai para algum lugar tropical, de clima bastante úmido, bastante quente, usar bastante repelente para evitar que o mosquito anófilis nos pique e transmita a malária para a gente, né? Tá? Não existe vacina eficaz ainda, então o que se faz é, antes de você viajar para uma zona tropical de alta temperatura e muita umidade, é tomar alguns remédios, tá? Que vão impedir o seu organismo, ou vão impedir que a malária se produza ou se insira no seu corpo e se reproduza, tá? Certo? Então, agora vamos falar sobre o filo Ciliophora, tá? O Paramecium caudatum, tá? Nós estávamos então falando anteriormente sobre o Plasmodium, né? O Plasmodium. Agora nós vamos falar sobre o Paramecium, tá? Ok? Então vamos ver lá a figura do Plasmodium, só para a gente lembrá-la sempre, né? Nós temos aqui então o mosquito e o Plasmodium. A gente viu na aula passada ou nas aulas anteriores a figura do Plasmodium, tá? Ok? Então revejam lá e gravem bem a imagem do Plasmodium. Agora nós vamos falar do Paramecium, que é o causador da doença, né? Ou de algumas doenças aqui que nós vamos ver. Então, os cílios se movimentam na superfície das células de modo coordenado, né? Então, são esses cílios aqui que se movimentam na superfície da célula, tá? Causando ou promovendo a locomoção ou a captura de um alimento. Porque se tem um alimento aqui, os cílios vão levar este alimento para cá, o movimento ciliares, estão vendo, né? Tá? Então tá entrando o alimento aqui, certo? Então o motorium, né? A organela que realiza o movimento dos cílios. Então existe um mecanismo chamado motorium que faz com que os cílios se movimentem. Então aqui nesta figura a gente consegue ver
película, né, vacúolo contrátil, que faz com que haja entrada e saída de água, né, o esôfago ou citostoma, que é este buraco aqui no plasmódio, no paramécio, que vai fazer com que o alimento entre, e aí ele vai chegar até o vacúolo alimentar o digestivo, que vai se soltar, né? Vai se soltar e ser uma organela nadante dentro do paramécio, né? E que depois de servir para todas as sínteses e como fonte nutricional vai ser liberada, né? Então aqui nós também temos um micronúcleo e um macronúcleo, tá? Ok? Então esse é o paramécio, né? Então, diferença entre a alimentação dos sarcodíneos e dos ciliados. Então, a alimentação é diferente da forma como eles se alimentam. O paramécio se alimenta através do citóstoma, né? Tá? Na ameba, que é aquela indivíduo assim, que não tem um corpo bem definido, o alimento pode ser ingerido por qualquer parte do corpo, mas no paramécio somente pelo suco oral ou pelo esôfago, né? Somente por aqui que entra o alimento do paramécio. Já na ameba, ela pode incorporar o alimento de qualquer modo e em qualquer parte do seu organismo. Então, uma vez penetrado no sulco oral, o alimento dirige-se ao citóstoma, entrando no citofaringe e por movimentos do penículo chegam ao fundo da citofaringe, onde está o vacúolo digestivo. Então, aqui nós temos o sulco oral, então vai entrar o sulco oral, seria essa parte bem aqui externa. Aí vai entrar no citóstoma e por movimentos, né, ditos do penículo, vai fazer com que o alimento chegue no vacúolo alimentar. Ao chegar aqui, ele vai se desprender, vai fazer a síntese, o consumo de todo o alimento, e aí vai liberar esse alimento na forma de energia para o animal fazer suas atividades ou se locomover, tá? Ok? Depois da digestão do alimento, então depois que chegou no vacúolo alimentar, similar à ameba, o vacúolo com resíduos, né, vai gerar o vacúolo. Então ele fez a síntese, se alimentou, tirou toda a energia, tirou todos os nutrientes do alimento e aí gerou então um resíduo. A partir desse momento é dito vacúolo residual. Por quê? Porque contém os resíduos, né, que é eliminado por uma região específica, o citopígio ou citoprócto, tá? Já o vacúolo contrátil, que eu mostrei para vocês aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer a regulação osmótica, que é a entrada e saída de água, mantendo tônus, mantendo um sistema onde se permite fazer todas as trocas, todos os metabolismos, todas as sínteses, tá certo? Então, o vacúolo contrátil, né, que é capaz de eliminar o excesso de água do interior do citoplasma, tá? Possui dois núcleos, como eu já falei, macro e micronúcleo. O macronúcleo regula as funções vegetativas, tá? Macronúcleo vegetativas, como nutrição, metabolismo, regeneração, né? Já o micronúcleo, ele é responsável pela reprodução, pela transferência do material genético, né? Tá? Pela herança genética, pelos processos da reprodução sexuada. Então, vocês estão vendo aqui tínhamos o sulco oral, né? Aqui tínhamos o citóstoma, né? Então, lá, citóstoma, o esôfago, que vai levar o alimento até o vacúolo digestivo. Esse vai se desprender, vai fazer toda a síntese,
vai ficar só com os resíduos e aí vai ser chamado de vacúolo residual, que depois se direciona até a parede do paramécio e dali faz toda a eliminação ou secreção dos elementos ou componentes químicos indesejáveis. E aqui nós temos então o vacúolo pulsátil, que vai fazer o controle da osmose do indivíduo. Tá? Reprodução. Os ciliados se reproduzem assexualmente, por cisparidade ou bipartição, divisão binária. Os núcleos macro e micro se dividem e em seguida ocorre um sulco transversal separando a célula ao meio. Então, uma vez que o macro e o micronúcleo tenham se multiplicado, eles vão para lados diferentes do indivíduo. Esse indivíduo se divide a partir de um sulco transversal, então não é longitudinal, é transversal, né? E aí gera-se novos dois indivíduos, cópias idênticas da sua mãe, tá? Com a mesma informação genética da célula-mãe. Tá? Em condições desfavoráveis, entretanto, a gente já sabe que eles podem gerar anfimixia ou conjugação, reprodução sexuada, com trocas genéticas. Então, a gente já sabe que quando há perigo de perpetuação da espécie ou de reprodução, continuação da espécie, os indivíduos vão fazer a troca dos gametas para gerar uma nova classe de gametas aí para gerar mais resistência, fortalecer esses gametas para que eles continuem no seu processo de reprodução e desenvolvimento, tá? A única espécie parasitária humana, né? A única espécie parasitária humana é a Balantidium coli, né? Que causa disenteria, cólicas e fezes sanguinolentas. O que são fezes sanguinolentas? São fezes que carregam consigo corpos de sangue ou de hemácias. Então a gente olha para as nossas fezes e as nossas fezes estão vermelhas de sangue, né? O contágio indireto por meio de água contaminada dos cistos. Então assim se transmite para o homem o parasito Balantidium coli, né? Que vai causar disenteria, cólicas e fezes sanguinolentas. O parasita é comensal do porco. O que significa comensal do porco? Significa que ele vive bem com o corpo, ele não tem problema de parasitismo, se não necessário. Se necessário, ele vai parasitar e vai causar a morte do porco. Mas transmite cistos para o homem, que se torna-se então hospedeiro definitivo, né? Então, olha lá, nós novamente temos um sulco oral, um citóstoma, né? Um micronúcleo, um macronúcleo, temos aqui o vacúolo contrátil, né? O vacúolo residual, o vacúolo alimentar, os cílios, tá? Então, essa é a característica do filo Ciliófora, né? Possui cílios. Ok, pessoal? Então, hoje, nós vimos dois filos, né? O Ciliófora, né? Que causa diarreia, disenteria, cólicas e outras doenças através da reprodução e desenvolvimento das doenças, né? Dessas doenças. Ou a gente viu o filo apicomplexa, onde o representante maior é o plasmódio, que causa um protozoário microscópico que causa a malária, né? Tá? Que é responsável por mais de 2 milhões de mortes por ano no mundo, ou uma criança a cada 30 segundos. Então, pessoal, muito cuidado, higiene, usar sempre calçado fechado, evitar poças paradas de água, locais parados de água, não jogar o lixo no meio ambiente, não jogar restos de materiais, porque isso pode acumular água, e tudo isso pode gerar as doenças ou as várias doenças. Tá bom?
Revejam, é bastante conteúdo, são processos bem distintos, sexuado a sexuado, que vocês precisam memorizar e vocês precisam fazer suas revisões e discutir entre vocês para fixar o conteúdo. Uma vez fixado o conteúdo, não tem jeito de errá-lo. Tá bom? Fiquem bem, até a próxima.